E aí, gatas? Bom dia! Eu tô agora tomando minha injeção Cetotrite e ela é um pouquinho diferente. Eu tenho que fazer a mistura eu mesma. Eu coloco essa agulha aqui, que ela é um pouco maior. E aí eu tenho um vidrinho aqui, onde eu vou despejar esse líquido e vou misturar com esse pozinho. Aí eu dou uma misturadinha. Então, aí, a gente tá indo pra Londres agora, eu por Isabela, porque eu tenho outra ultrassom pra saber mais ou menos quantos ovos a gente vai poder coletar. Eu tô com um pouco de dor, tô sentindo, assim, a barriga bem pesada, mas é normal porque os ovários estão bem cheios, né? Aí, segunda eu volto também, é que eu não peguei direito, tá vendo? Porque eu tenho que coletar o líquido de novo na seringa. Aí, quando eu coleto o líquido da seringa, eu tiro essa grandona aqui. Agora, eu vou colocar essa outra injeção aqui. Tudo assim. Que é a injeção que eu tomo. Então, o líquido misturado com a injeçãozinha. E aí, você dá na barriga também, como você faz a outra. Eu também faço assim, um dia eu dou de um lado, um dia eu dou do outro, como eu faço com o hormônio. Que, na verdade, a que eu tomo de tarde é pra estimular o crescimento dos ovos, a produção dos ovos. Mas essa aqui é pra prevenir que você ovule, porque quando os seus óvulos chegam mais ou menos 10 milímetros, é o tamanho ideal pra coleta. E é geralmente quando você ovula. Então, pra prevenir a ovulação, eu tenho que tomar essa de manhã. Pronto, o líquidozinho já foi. Então é isso, a gente tá indo pra Londres agora. Tô muito cansada, mas é do hormônio também, assim, te deixa muito cansada. Te deixa, tipo assim, eu não tô dormindo direito já, porque o hormônio atrapalha o seu sono. E também, eu tô com muita retenção de líquido, então minhas pernas estão doendo bastante. Então toda noite agora eu tô meio que acordando com um incômodo nas pernas. Depois eu mostro mais pra vocês. Beijo. Então, gente, a gente tá aqui no restaurante no teto da Selfish. Olha que lindo. Dá pra ver Londres, aos portos secos aqui em pé. Então, a gente teve fui fazer um ultrassom agora. E eles falaram assim que a coleção dos óvulos ia ser mais ou menos na quarta ou na quinta. Só que o meu corpo tá respondendo muito rápido e eu já tô com bastante eggs grandes. Do lado direito, acho que eu tenho 10 e do lado esquerdo eu tenho 15. Mas tem um probleminha, tá? Eu tô tendo um negócio aqui que eles chamam de hyperstimulation, é quando o seu útero tá super estimulado. Então tá criando fluido. Eu tô com um pouco de fluido dentro dos meus ovários e tá pesando e dói, é bem desconfortável, assim. E os meus ovários estão assim, um beijando o outro também, porque estão muito pesados, então eles estão achando lugar para poder se acomodar no meu, dentro de mim, sei lá o que. Então é isso, então a coleta dos óvulos vai ser ou na segunda ou na terça, eles vão ligar daqui a pouco para poder falar direitinho pra gente como é que vai ser. E aí é isso. Oi, gatas, vou me arrumar porque eu e o Pô, a gente vai aproveitar e sair pra jantar. Mas hoje tá sendo bem difícil. Eu tô com dor, assim, só de andar dá pra sentir o volume, sabe? E tá bem desconfortável e tá bem difícil hoje. Ainda bem que terça-feira já é a coleta dos ovos. Então, vou me arrumar rapidinho aqui. Eu não vou pôr muita maquiagem hoje, porque eu não tô afim. Vou dar uma arrumadinha, mas é isso. Vou dar uma arrumada nessa carinha. Tô cheia de espinha não, né? Tem essa espinha, tem uma espinha aqui, mas é tudo normal. Pra falar a verdade, da primeira vez que eu fiz esse tratamento, que essa já é a quarta vez, né? Da primeira vez minha cara ficou cheia, meu rosto todo cheio de espinha, mas dessa vez nem tanto. Esses hormônios que eles me deram são bem melhores. Eu vou me arrumar, o espelho tá aqui na minha frente. Então vai ter um pouquinho de se arrumando com a Daisy. Louca. Gente, eu não passo maquiagem todo dia e eu não consigo, não dá. Eu vou fazer uma coisa bem basiquinha, até porque eu não sou tão boa assim em maquiagem. Eu quero falar também sobre em relação ao tratamento de fertilidade, né? Expectativa. Quando você descobre que você vai ter que fazer esse tratamento, parece que alguém jogou um balde de água fria. Tipo, como
assim eu não vou poder engravidar como todo mundo? E aí, o que acontece é, quando você vai fazer esse tratamento, a gente tem mania de pensar que é a solução para o nosso problema. E de uma certa forma é. A gente não necessariamente pensa em tudo que o tratamento acarreta, porque é muito estressante. É muito estressante. O processo inteiro. Porque, vamos supor, quando a pessoa engravida naturalmente, quando ela descobre que ela tá grávida, ela já tá com um mês, ou às vezes 2 meses ou mais, enfim. Mas quando você vai fazer o tratamento, não, você sabe tudo. Você sabe, tem o estresse ai, será que meu corpo vai responder ao tratamento? Ai, será que os meus óvulos vão crescer no tamanho certo? Você tem os óvulos crescendo, mas a questão, por exemplo, eu tenho, ela falou que viáveis 15 num lado e 10 no outro. Só que não quer dizer que estão todos maduros. Então, pode ser que ela tire 20, 25 óvulos, mas só 10 tá maduro. E aí são 10 que vão ser fertilizados. E aí vem toda a outra parte do estresse. A partir do momento que eles fertilizam, tem que ver se o óvulo chega ao dia 3, né? Que é considerado embrião. E aí no dia 5, que é o chamado aqui blastocisto. E na minha clínica, eles só colocam de volta os óvulos que chegam ao dia 5. Mas aí tem essa também. Chegou o dia 5? Perfeito. Aí, eu e o Pô optamos para fazer um teste que a gente fez da outra vez também, da última vez, chamado PDS aqui. É o teste que vai determinar se o embrião tem alguma anomalia, porque das duas primeiras vezes a gente não fez esse teste, a gente acabou perdendo o bebê. No caso, na terceira, a gente optou por fazer esse teste. E foi a melhor coisa, porque da última vez foram tirados 19 óvulos, só 13 estavam maduros, aí foram fertilizados. E do dia 5, só 4 chegaram no dia 5. E desses 4, só 2 eram normais. E aí a gente colocou o primeiro no dia 14 de setembro de 2017 e não deu certo. A Isabela a gente acabou colocando primeira semana de outubro. Então você tira os óvulos, aí começa o outro estresse. Ai, meu Deus, quantos são maduros? Ai, quantos foram fertilizados? Aí, o próximo estresse. Será que vão chegar no dia 5? Ai, meu Deus. Aí a clínica liga todo dia pra falar como eles estão indo. Aí eles começam a falar, tipo, você lembra que 13 foram fertilizados? Agora a gente só tem 10. Aí no outro dia eles ligam e falam, lembra que a gente tinha 10 ontem? Hoje a gente só tem 8, então vai diminuindo. Então é um estresse, porque no final das contas, você pode acabar sem nenhum e ter que fazer o processo todo de novo. Então tem todo esse estresse, esse processo, e cada estágio tem o estresse, né? Só que a gente não pensa nisso quando a gente vai fazer. Quando eu fui fazer a primeira vez, eu pensei, que é isso, eu vou fazer o tratamento, vai dar certo, eu vou engravidar, e realmente deu certo, eu engravidei, mas eu acabei perdendo, que você não pensa que isso vai acontecer. Eu acho que foi eu também que fui muito sem noção, pra falar a verdade. Eu pensei na possibilidade que ia dar certo. Fui assim, totalmente positivo. Não, vai dar tudo certo. Não sei o que lá. No final, eu acabei perdendo, né? Foi bem difícil a perda. Então, a expectativa que a gente tem quando vai fazer esse tratamento é muito grande. E tem que tomar cuidado, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito perfeccionista, então tudo tem que ser perfeito. Então eu tenho aquela foto, né, na minha cabeça de como as coisas deveriam ser. E quando não sai conforme eu planejei, nossa, pra mim eu fico arrasada. Então quando eu engravidei, pra mim já tava o nome escolhido, já tava, né? E de repente aquele sonho foi tirado de mim, então eu tenho que tomar cuidado. Então dessa vez, eu não sei se é porque eu consegui a Isabela da última vez, então a pressão é menor. Eu tô me sentindo muito mais tranquila em relação a todo esse estresse. Eu tô me sentindo muito mais em paz. Pra falar a verdade, eu não tô com expectativa nenhuma. Eu tô fazendo o tratamento e eu não tô estressada ainda. Talvez porque a gente já fez o tratamento várias vezes. E a preocupação antes era se eu pude engravidar, né? Se eu conseguir engravidar. E dá pra ver que eu consigo engravidar. E a gravidez progrediu sem nenhum problema. Da Isabela foi uma gravidez super normal. Dessa vez eu não tenho expectativa. Eu tô indo, eu tô fazendo. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Talvez seja uma maneira do psicológico, tá? Tipo assim, preparada pra se alguma coisa não correr como planejado, né? Como a gente quer. Então, eu não sei se é... Talvez um modo de resguardo, sabe? Pra você... Porque foi bem punk, assim, das primeiras vezes. Eu perdi o bebê e foi bem estressante o processo. Mas esse não tá estressante, não.
esse tá normal. E eu tô indo assim, tipo assim, tô fazendo tudo que tem que ser feito, mas não tenho expectativa. Não tô naquela coisa, naquela paranoia de que, ai, meu Deus, precisa dar certo. Eu tô deixando na mão de Deus também. E se ele achar que a gente tem que ter filho agora, a gente vai ter, se não, né? Porque às vezes o nosso tempo não quer dizer que é o tempo de Deus. Então, não adianta a gente tentar forçar uma situação que não é pra acontecer. Eu vou fazer uns vídeos específicos sobre a dificuldade que é pro casal, sabe? Principalmente pro homem, porque pra mulher é muito difícil passar por isso. Mas eu acho que, em alguns sentidos, eu acho que pro homem é ainda pior, porque a mulher, ela tem o físico, né? Você passa o procedimento todo, literalmente. Você toma as injeções, você passa tem que fazer ultrassom dia sim, dia não, essas coisas assim. Mas o homem, ele não pode fazer nada, ele não pode ajudar. Meu marido é super atencioso, tadinho. Ele fica todo perguntando, ai, por exemplo, agora que eu tô muito desconfortável, ele fica, ai, o que eu posso fazer pra te deixar melhor? Mas não tem o que fazer, gente. Então, eu acho que é muito complicado pro homem também, sabe? A gente pensa só, às vezes, no sentimento da mulher, como que a mulher se sente, mas eu acho que é bem complicado pro homem também. Gente, essa é a última injeção do tratamento. Eles chamam de trigger shot. É uma injeção que é a última que eu tomo. Eu só preciso tomar 1 ml. Então, essa é a última. E aí, hoje é domingo. Eu tomo a última agora. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, vai ser a coleta dos óvulos. Então é isso, as injeções acabaram, agora tem a coleta dos óvulos na terça-feira e aí eu conto pra vocês como é que foi, só isso. Beijo! O vlog de hoje vai ser super rápido, é só pra falar mesmo como é que eu tô me sentindo, mas hoje foi um dia daqueles, porque eu não tô bem. Ontem foi o último dia das injeções e não dormi direito, minha barriga tava doendo muito e as minhas pernas também, por causa da retenção de líquido. Hoje eu acordei com dor de cabeça, enxaqueca. Eu tô melhor agora, já quase 9 horas da noite, a gente tá deixando tudo pronto, porque amanhã de manhã a gente tem que sair 6 horas da manhã. Eu não posso comer mais nada hoje, e eu só posso tomar líquido até as 7 da manhã. Depois disso também não posso tomar mais nada, porque eu vou tomar anestesia geral. Então é isso, então amanhã eu mostro um pouquinho o antes e o depois, como é que vai ser. Beijos!